O People's Temple, também conhecido como Templo do Povo, foi um culto religioso fundado nos Estados Unidos na década de 1950 por James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, que ficou notório pelo suicídio em massa de Jonestown, na Guiana, em 18 de novembro de 1978, no qual mais de 900 pessoas perderam a vida, incluindo crianças. A história do grupo é marcada por carisma extremo, fanatismo religioso, controle psicológico, manipulação e isolamento geográfico, e é considerada uma das tragédias mais chocantes da história contemporânea envolvendo seitas religiosas. Jim Jones nasceu em 13 de maio de 1931, em Indiana, Estados Unidos, em uma família de classe média baixa e desde cedo apresentou interesse por religião, política e justiça social, mas também traços de personalidade autoritária e manipuladora. Durante a década de 1950, Jones começou a pregar em pequenas congregações, promovendo uma versão de cristianismo progressista que misturava fé com ativismo social e ideais de igualdade racial e justiça social, algo raro para a época nos Estados Unidos. Ele defendia a integração racial e o combate à pobreza, conquistando seguidores entre minorias, pessoas marginalizadas e pobres urbanos, utilizando-se de sua eloquência, carisma e capacidade de persuasão para atrair fiéis. Em 1955, Jones fundou o People's Temple, inicialmente como uma congregação cristã progressista, voltada à inclusão racial, igualdade social e engajamento político. O grupo pregava que a verdadeira fé cristã deveria se manifestar em ações concretas de justiça social, com programas de educação, saúde e apoio comunitário. Ao longo do tempo, o People's Temple cresceu rapidamente, atraindo uma base diversa de seguidores, enquanto Jones consolidava sua autoridade, apresentando-se como o guia espiritual supremo e intermediário entre Deus e a humanidade. Com o passar dos anos, a doutrina do People's Temple tornou-se cada vez mais radical e centrada em Jim Jones, transformando-o em uma figura de autoridade absoluta. Entre os princípios centrais estavam a obediência irrestrita ao líder, que controlava a vida pessoal, familiar, financeira e social dos membros. O coletivismo extremo, com compartilhamento de bens, moradia e recursos, e o isolamento do mundo externo, que era retratado como hostil, corrupto e conspiratório, ameaçando constantemente o grupo. Jones cultivava um ambiente de medo e lealdade, utilizando manipulação psicológica, vigilância, punições físicas e ameaças de perseguição para garantir submissão total. Ele também promoveu práticas de poligamia, mantendo várias mulheres como esposas e forçando relacionamentos entre membros, incluindo menores, alegando que isso fazia parte de seu papel messiânico. Durante os anos 1970, Jones enfrentou crescente atenção da mídia e do governo americano devido a denúncias de abuso, manipulação financeira, exploração e coerção de seguidores. Para escapar da fiscalização, ele começou a planejar a migração do grupo para um local remoto, escolhendo a Guiana, na América do Sul, como espaço isolado para estabelecer uma comunidade utópica chamada Jonestown, em homenagem a ele mesmo. A mudança foi apresentada aos membros como uma oportunidade de criar uma sociedade socialista perfeita, livre de racismo, desigualdade e perseguição, onde poderiam viver de acordo com os ideais do grupo e se preparar para o futuro apocalíptico predito por Jones. Em Jonestown, aproximadamente 900 pessoas viveram sob controle absoluto de Jones, incluindo homens, mulheres e crianças. A vida na comunidade era marcada por trabalho intenso, rotina disciplinada, cultos diários e estudo constante da doutrina, tudo supervisionado por Jones e seus assistentes de confiança. O líder reforçava constantemente a narrativa de que o mundo exterior era hostil e que qualquer contato externo poderia trazer perigo e morte. Os membros viviam em condições de isolamento quase total, e aqueles que questionavam a autoridade ou tentavam fugir eram punidos ou intimidados, consolidando a atmosfera de medo e dependência psicológica. No final da década de 1970, cresceu a preocupação de familiares e autoridades sobre a segurança e o bem-estar dos membros. O congressista Leo Ryan, da Califórnia, decidiu investigar denúncias de abuso,
coerção e sequestro em Jonestown. Em 17 de novembro de 1978, Ryan chegou à comunidade, acompanhado de jornalistas e funcionários do governo. Durante a visita, alguns membros expressaram o desejo de deixar o grupo e retornar aos Estados Unidos com ele. Ao tentar partir com estes seguidores, Ryan e sua equipe foram emboscados por membros armados do People's Temple na pista de pouso de Port Kaituma, resultando na morte do congressista, de 4 civis e de um membro do grupo, aumentando a tensão e a sensação de isolamento entre os seguidores restantes. Após o assassinato de Ryan, Jim Jones ordenou que todos os membros participassem de um suicídio revolucionário, descrito por ele como uma transição consciente para uma vida melhor em um plano espiritual, e não como morte. Na manhã de 18 de novembro de 1978, mais de 900 pessoas morreram, incluindo Jim Jones, que foi encontrado com uma arma de fogo. A maioria das vítimas ingeriu uma mistura letal de cianeto, suco de frutas e tranquilizantes, administrada de forma coercitiva em crianças e adultos. Entre os mortos estavam mais de 300 crianças, muitas delas forçadas a consumir a substância por cuidadores sob ordens diretas de Jones. A cena foi descrita como caótica e devastadora, com corpos espalhados por prédios, quartos e áreas externas, demonstrando a escala do suicídio coletivo. O suicídio em massa de Jonestown é considerado o maior massacre em massa, envolvendo um culto religioso na história moderna, e destacou os efeitos extremos do controle mental, fanatismo, isolamento e autoridade carismática. A tragédia gerou repercussão mundial, levantando debates sobre liberdade religiosa, responsabilidade do líder, intervenção do governo e direitos humanos, além de servir como estudo de caso sobre a dinâmica de seitas radicais. Pesquisadores de psicologia, sociologia e criminologia utilizaram Jonestown como referência para analisar manipulação psicológica, obediência cega e efeitos de isolamento social extremo. O legado de Jonestown e do People's Temple permanece como um alerta sombrio sobre os riscos de cultos religiosos, mostrando como promessas de utopia e salvação podem ser usadas para manipular e controlar indivíduos, conduzindo a tragédias coletivas. O caso também alimentou discussões sobre políticas de intervenção em comunidades isoladas, direitos das crianças e limites da liberdade religiosa, além de inspirar uma infinidade de livros, documentários e análises acadêmicas sobre fanatismo, carisma e apocalipticismo. Jonestown, apesar de ser lembrada como uma tragédia, também evidencia o perigo de líderes autoritários combinados com crenças extremas, isolamento e submissão absoluta. A história do People's Temple continua sendo estudada para compreender como ambientes controlados, medo e doutrinação podem transformar ideais utópicos em uma tragédia humana de proporções históricas. Até hoje, Jonestown é citada como referência em discussões sobre prevenção de cultos, psicologia de massas e impactos do fanatismo religioso, reforçando que a combinação de carisma, manipulação e isolamento extremo pode resultar em consequências devastadoras para indivíduos e comunidades inteiras.